Porque será mesmo que a coisa mais estratégica a se fazer nesse momento particular da história do nosso país é atacar a Gabriela Prioli? Olá, pessoal, tudo bem? Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Principalmente se os seus amigos fizerem parte do grupo que a gente vai criticar hoje aqui. Porque aí eles vão precisar da mensagem final, que tem a ver com vingança. Pois é, mas eu duvido que vocês tenham amigos tão ruins. Beleza? Bora lá. Galera, seguinte, olha só, não tem roteiro dessa vez, eu tô com algumas anotações aqui no celular e a gente tá fazendo uma reunião de equipe aqui na minha casa. Todo mundo faz assim, oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! O que acontece? A gente tinha organizado essa reunião pra gente planejar os conteúdos de outubro, que seriam conteúdos específicos direcionados ao segundo turno das eleições. Aí a gente teve uma pequena intercorrência na última sexta-feira, já eu vou explicar pra vocês. E eu falei, acho que eu vou cancelar tudo, fiquei puta, tava cansada, exausta. Mudei de ideia nesse meio de caminho, por quê? Porque sou uma pessoa às vezes volúvel, acontece, e a gente manteve essa reunião, né, até para fazer uma comemoração, hoje é aniversário de Maurício Piller. Olá, obrigado. Exato. Parabéns. Parabéns, Maurício. E a gente manteve essa reunião, já eu conto para vocês se vai ter vídeo para o segundo turno ou se não vai ter, mas a gente estava aqui discutindo sobre o que aconteceu na sexta-feira e eu achei que valia a pena a gente trocar uma ideia. Se você já sabe do que eu estou falando, não passa para frente porque talvez você vá além do ponto. Ouve, bota na velocidade 2, mas eu vou tentar ser breve. Na quinta-feira à noite, eu estava viajando, eu estava em Nova York, eu fui viajar por 4 dias, era para ser 5, mas o meu voo foi cancelado no domingo, pós-eleições, então o dia já estava ruim, piorou. A gente tinha 4 dias para ficar em Nova York e eu tinha algumas coisas para fazer, uma delas descansar, outra delas comprar algumas coisas para o enxoval dessa criança que não tem nenhum conjuntinho de bores, porque eu também não comprei o conjuntinho de bore. Mas é isso, tava lá querendo descansar, fiz alguns conteúdos respondendo caixinha de perguntas sobre política, conversei com a minha equipe aqui no Brasil, tava falando com um monte de gente num dos dias que teve o escândalo do corte de verbas do Ministério da Educação. Muita gente começou a me mandar mensagem, principalmente no Instagram, porque aqui no YouTube a gente interage mais a partir dos vídeos, né? Então começaram a me mandar mensagem lá no Instagram, que o contato é mais imediato, falando, fala disso. E era uma coisa que eu já tinha falado pra vocês no próprio domingo pós-eleições, que já tava todo mundo me cobrando muito conteúdo, às vezes conteúdo que a gente já tem aqui no canal, mas enfim, muita cobrança, eu gosto de abrir direct, porque isso me permite uma relação direta com vocês, que me dá muitos insights para produção de conteúdo, eu acho uma coisa boa, mas eu também me deparo com esse monte de cobrança e do mesmo jeito que vocês estão cansados, eu também tô cansada, tá todo mundo exausto, e aquilo estava prejudicando um pouco a minha saúde mental e eu falo, gente, não vou falar sobre isso, talvez semana que vem, tô aqui em Nova York fazendo compras para o enxoval da minha filha, pronto. Foi o suficiente para o Twitter me cancelar. Não o Twitter, né? Para uma galera restrita do Twitter, mas enfim, um povo chato fazer um barulho dizendo que eu tinha sido absolutamente insensível por dizer que eu não comentaria o escândalo do corte de verbas do MEC porque estava em Nova York fazendo compras. Até a redação desse tweet, você percebe que foi sacana, porque o que eu disse era que eu estava lá descansando e também fazendo compras para o enxoval da minha filha. Para quem não sabe ainda, estou grávida de 7 meses, tá? Já caminhando para o 8º. Mas enfim, foi para o Trending Topics durante a madrugada. Na sexta-feira de manhã, alguns veículos grandes colocaram isso, deram isso como matéria, o que eu achei meio bizarro, enfim, porque eu acho que tem outras coisas mais importantes pra gente falar. E eu fiquei muito incomodada, achei aquilo uma sacanagem, porque eu tenho uma produção de conteúdo consistente. Aqui no canal, ao longo de 2 anos e meio, a gente tem quase 400 vídeos, a grande maioria deles falando sobre política e não falando superficialmente e não só reproduzindo conteúdos de terceiros, mas produzindo um conteúdo autoral de muita qualidade e produzido com muita responsabilidade por mim, junto com a minha equipe, que por acaso hoje está aqui com vocês, embora vocês não estejam vendo. Dito isso, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre essa história da cobrança na internet. Algumas pessoas, inclusive pessoas da minha equipe, disseram: "Ah, Gabriela, mas
Você podia ter tomado cuidado e não dizer que você estava em Nova York. Mas eu estava em Nova York. E eu sou transparente com vocês, principalmente no Instagram. Eu falo sobre a minha vida. Então, o natural é que eu dissesse exatamente onde eu estou, o que eu estou fazendo, se eu estou cansada ou não e por que eu não falarei sobre determinado assunto. Eu podia simplesmente silenciar, era uma opção, mas eu decidi não fazer isso. E aí, quando eu recebi, porque eu nem tenho Twitter no meu telefone, mas quando eu recebi a primeira mensagem, me dizendo que absurdo você não se posicionar, tarará, eu entrei no perfil da pessoa. E a pessoa que estava me criticando é uma pessoa que trabalha com coloração pessoal. E no perfil dela não tinha nenhum outro post que não fosse sobre coloração pessoal. Algum problema? Nenhum. Só que assim, a pessoa não faz o que ela está falando que eu devo fazer? Que história é essa? E aí algumas pessoas me disseram, mas Gabriela, você produz conteúdo de informação política, então você deveria suprir as cobranças de todas as pessoas. Thiago espirrou. Primeiro que eu nunca vou conseguir, porque as expectativas são variadas, então eu não vou conseguir entregar o que cada um espera. O segundo é que, embora eu faça um conteúdo político, esse não é o meu único conteúdo. Mesmo aqui no canal, que não é tão variado quanto o Instagram, eu falo sobre literatura, eu falo sobre comportamento, eu falo sobre outros assuntos. Mas ainda que esse canal fosse só de política, ele é o meu canal. E eu, portanto, decido qual vai ser a frequência do conteúdo e quais assuntos eu vou abordar. A partir não só daquilo que eu considero interessante que seja abordado, mas a partir também da minha disponibilidade de tempo para produzir um conteúdo de qualidade sobre aqueles assuntos. Porque não se enganem, produzir conteúdo para a internet dá trabalho. Claro, se o que você faz é só reproduzir conteúdos de terceiros ou, enfim, adotar uma performance para mostrar a sua adesão a determinado grupo, fazer um gesto, vestir uma cor, postar uma hashtag, isso não dá tanto trabalho. Agora, se você vai fazer um conteúdo com substância, dá trabalho pra caramba. Então, não dá pra falar sobre tudo e não dá pra falar sobre os assuntos depois de 5 minutos que a notícia saiu na mídia. Principalmente porque eu sou uma pessoa com uma equipe ótima, maravilhosa, competentíssima, mas pequena. Eu não sou um jornal, eu não sou uma rede de televisão e eu não tenho o mesmo aparato que muitos jornalistas que trabalham para esses veículos têm à sua disposição. E do mesmo jeito que eu não cobro de vocês que vocês assistam 100% do conteúdo produzido por mim, não dá para eu legitimar a ideia de algumas pessoas de que o meu público deva poder dizer como eu vou me comportar, quanto tempo eu vou dedicar para determinadas atividades. O que todo mundo pode fazer é consumir ou não consumir determinado conteúdo, a partir da sua avaliação de se é bom, se não é bom, se está na frequência adequada, se não está. Mas é isso, tá, galera? Então, do mesmo jeito que eu falo sempre pela liberdade de vocês, eu faço questão aqui de firmar a minha liberdade. E eu preciso fazer uma ressalva aqui muito importante. Eu tô conversando com vocês porque é com vocês que eu converso, né? Esse pessoal mais histérico é um pessoal que nem tá aqui de verdade, que só fica procurando algum motivo para fazer auê no Twitter e tentar ganhar alguma relevância ao atacar quem tem mais relevância que eles. Então eu quero sempre dizer que eu vou falar sobre essa galera para que nós possamos aqui pensar juntos sobre essa crítica ou sobre os assuntos que vão ser propostos nesse vídeo. Mas a repercussão deste caso, ela foi muito restrita, uma parcela muito pequena, repercussão negativa. É uma parcela muito pequena de pessoas que amam me odiar no Twitter. A grande maioria das pessoas que me acompanham, inclusive lá no Instagram, imediatamente, falaram que foi um absurdo, que o pessoal exagerou, que não tinha nada a ver, inclusive tinha muita gente me defendendo no Twitter, o que, aliás, eu agradeço. Tá, mas, enfim, já ultrapassada essa primeira discussão, eu queria muito falar com vocês, e isso é mais importante, porque a primeira parte do vídeo eu tô falando uma coisa mais pessoal e tal, mas agora eu queria falar de algo que ultrapassa essa nossa discussão, eu e vocês, essa nossa relação. Vai muito além, que é o quanto o comportamento dessa galera chata, fiscal do comportamento alheio,
baluartes da pureza, arrogantes, afasta as pessoas, não só da política de maneira geral, mas de uma visão política mais solidária, mais democrática, enfim, que tem tudo a ver com aquilo que a gente defende em todos os nossos conteúdos. Eu digo a gente defende porque eu sei que vocês partilham comigo desses valores fundamentais, embora a gente possa discordar em alguns pontos específicos. Primeira coisa, se a gente cobrar das pessoas que para falar de política elas falem só de política e, portanto, que elas se manifestem só sobre política, que elas produzam conteúdo só sobre política, que elas se informem só sobre política, que elas manifestem interesse só sobre política, sabe quanta gente vai sobrar nessa nossa conversa? Pois é, pouquíssima. Talvez nem a gente estivesse aqui. Porque a gente tem outros interesses, galera. A gente quer conversar sobre outras coisas, fazer outras coisas. É natural. Então, quando essa galera olha pra mim e diz: nossa, que absurdo, ela tem interesse por viagem, descanso, compras para o enxoval da filha, e em vez de se preocupar só com a política do nosso país, a grande maioria das pessoas também tem interesses outros que não a política. E essas pessoas, ao observarem esse ataque, que por acaso foi dirigido a mim, vão falar: gente, mas não é normal você ter outros interesses e fazer outras coisas? E essas pessoas talvez entendam o recado de que para você estar nesse campo da discussão política, você só pode se interessar por esse assunto. E aí essas pessoas vão sair da conversa. Aliás, isso já acontecia de forma muito frequente na política brasileira. Não é difícil, não é raro. Aliás, é muito comum que eu receba mensagens de pessoas falando: pô, Gabriela, é muito legal porque a partir do seu conteúdo, como você aborda vários assuntos e também a política, eu me senti legitimada a entrar nessa discussão, legitimado. É a forma como você fala, o fato de você dizer que a gente não precisa só discutir isso é muito legal. E aí eu passei a me interessar mais, a me informar mais e hoje eu me considero uma pessoa politicamente mais ativa. Isso, aliás, é uma estratégia de difusão de conteúdo, porque se eu faço um perfil só sobre política, eu atinjo as pessoas que já se interessam por esse assunto. Agora, se eu tô por acaso no meu perfil do Instagram falando sobre roupinhas de bebês e de repente aparece um conteúdo político, vocês percebem que eu tô atingindo um outro grupo de pessoas? E que aí eu amplio o alcance da minha mensagem? E o exemplo foi roupinha de bebê, mas poderia ser literatura, maquiagem, moda, viagem, gastronomia, qualquer coisa. Fora essa questão da gente falar sobre vários assuntos e colocar a política no meio dessa enorme variedade de coisas que nos interessam, como seres humanos múltiplos que somos, a gente precisa pensar na estratégia da agressividade e da diferenciação a partir dessa visão de um lugar de pureza como agregador ou desagregador. Vou ser mais clara. Vamos ser muito honestos aqui, né? A gente está vivendo um momento político em que a gente percebe que o bolsonarismo, como força política, ele tem mais relevância do que talvez nós gostaríamos que ele tivesse. É ou não é? Foi o que aconteceu, não foi? A gente se frustrou no último dia 2 de outubro por causa disso. Eu sei que muita gente partilha comigo dessa sensação. E aí a gente tem, diante desse cenário, alguns caminhos, e eu vou propor a vocês uma reflexão que parte, eu não vou lembrar, vou pedir para a Laura talvez procurar o link da coluna do Pablo Hortelado no Globo, mas enfim, que ele fala, que ele propõe uma forma da gente entender o bolsonarismo. O que ele vai falar? É claro que as fake news têm um impacto, é claro que a estratégia de comunicação tem um impacto, é claro que o Steve Bannon tem um impacto. Mas isso só não explica. Tem também o fato de que as pessoas não estão sendo atingidas por um discurso que não endereça as questões que são preocupações para essas pessoas, para esses grupos, e porque a forma como a gente tem falado tem afastado essas pessoas do nosso campo de influência. Muito disso acontece em virtude do comportamento agressivo, arrogante, enfim, e desagregador de pequenos grupos que caracterizam como inadmissível, absurdo, merecedor de cancelamento, tudo aquilo que não for eles. Pra gente não ficar sempre no meu exemplo, eu vou dar um exemplo que o meu irmão trouxe do Twitter, que ele viu esses dias.
Tava rolando uma discussão e alguém diz assim: eu odeio Lula. Se eu não achasse que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, eu jamais votaria no Lula. E a pessoa, com o avatar do Lula no Twitter, respondeu: então aperta 22. Esperto, né? No vídeo, num dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, acho que o vídeo que a gente publicou na terça-feira da semana passada, aqui eu começo o vídeo dizendo: galera, olha só, não é hora de ficar atacando quem votou em Ciro e Simone no primeiro turno. É hora de direcionar a energia em torno daquilo que a gente considera a maior ameaça que a gente vivencia na política brasileira nesse momento. E quando eu falo do que aconteceu comigo na quinta ou na sexta-feira, a gente pode usar esse mesmo raciocínio. Porque será mesmo que a coisa mais estratégica a se fazer nesse momento particular da história do nosso país é atacar a Gabriela Prioli? Não tem outras coisas precisando mais da nossa energia do que esse movimento específico? O quanto esse movimento, neste momento, é estratégico? E eu respondo: nada. Já que eu fui muitas vezes chamada de a nova Tabata Amaral, né, por esse mesmo grupinho que adora me cancelar e que é o mesmo grupo que sempre pega qualquer coisa para tentar me atacar, a gente pode dizer que a Tabata Amaral teve quantos votos a mais do que na última eleição? 70 mil votos a mais. Ou seja, os ataques reiterados que ela sofreu não fizeram efeito para que ela não tivesse uma votação expressiva. Mas talvez tenham como efeito o fato de esses eleitores da Tabata, que cresceram em 70 mil, não se identificarem com determinado espaço do espectro político por causa dessa galera estridente, que é uma parte mínima desse espectro político e que fica enchendo o saco de todo mundo e dizendo: se você não for exatamente como eu, então você é péssimo e não serve. Gente, é assim... Como que eu posso dizer isso sem falar que eu acho que é uma burrice? É uma decisão que demonstra uma limitação de capacidade intelectual? Fica mais gentil? Escassez de inteligência? Pode ser. Mas aí vocês me digam o que vocês acham. Então eu fiz aqui o quê? Uma sugestão de julgamento. Vocês me falem a avaliação de vocês. Eu falo muito para vocês para a gente tomar cuidado com aquilo que a nossa vaidade pode apresentar como cilada. Às vezes, para a gente mostrar o quanto a gente é maravilhoso, a gente não percebe que a gente está criando um efeito, gerando um efeito, provocando um efeito que é o inverso do que a gente pretende como consequência numa escala mais ampla. E o que eu acho importante a gente propor é: o resultado das últimas eleições para o Congresso também podem ser imputados a esse tipo de comportamento. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Porque hoje em dia todo mundo existe muito nas redes sociais e se ressente muito dessas dinâmicas de pertencimento e não pertencimento, de criação de identidade dentro das redes sociais. Essas pessoas que se sentem atacadas podem se afastar definitivamente de determinado campo político e de determinadas ideias porque se sentiram pessoalmente agredidas. E aí todo mundo perde e todo mundo, sociedade mesmo, padece. Mas aí, dado importante: depois que isso aconteceu, na sexta-feira eu fiquei de saco cheio porque eu estava muito cansada, não consegui aproveitar os meus 4 dias de viagem, comprei pouquíssimas coisas para o enxoval porque eu também fiquei trabalhando o tempo inteiro, e aí eu falei: quer saber, não vou mais fazer vídeo nenhum. Mas aí eu voltei para cá, no voo mesmo já comecei a ter várias ideias de conteúdo que eu considerava muito relevantes e pensei: o canal é meu, eu faço o que eu quiser, não devo satisfação para essa galera e, principalmente, a grande maioria de vocês não tem absolutamente nada a ver com isso. Vocês são super legais, não fazem parte desse grupinho pouco estratégico, enfim, com escassez de inteligência. E não seria justo que a gente prejudicasse a nossa interação em virtude dessas pessoas. Eu não gosto de ser injusta, eu estava com vontade de fazer o vídeo e aí eu decidi que eu vou fazer. Muito provavelmente
tá? Serão 4 vídeos que a gente vai distribuir aqui pelo mês de outubro no canal. Eu vou avisando vocês, principalmente pelo Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram, faça isso, porque lá eu tenho uma forma mais direta de conversar com vocês, mais imediata. Então, às vezes ajuda. Mas devem ser 4 vídeos e depois desses 4 vídeos, que vão ser o conteúdo específico para o segundo turno, conteúdo sobre o qual a gente já estava conversando aqui entre a equipe, entre nós, depois desses 4 vídeos, aí sim esse canal entra em modo licença maternidade e eu comunico a vocês, mas a gente vai ter um takeover de convidados aqui no canal com temas super interessantes para os vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, vai ser um conteúdo muito legal. E eu vou me retirar um pouquinho para poder curtir o final da minha gravidez e curtir o começo, né, desse puerpério, não sei como será, dessa vinda da minha filha ao mundo. Não sei quando eu retomo de forma mais frequente, mas isso significa que eu não vou aparecer aqui no canal de vez em quando? Pode ser que sim e pode ser que não, porque de novo o canal é meu, se eu quiser do nada aparecer aqui, aparecerei. Como mensagens finais, acho que tem 2 coisas que eu queria muito falar para vocês. A primeira, tem um texto do Karnal que ele publicou no Estadão, bem bacana, que tem como mensagem basicamente o seguinte comando, né? Não seja curador da produção alheia. Se você acha que a coisa deve ser feita, que algo deve ser feito, faça, haja nesse sentido. Isso é muito melhor do que você ficar desperdiçando a sua energia dizendo faz isso, faz aquilo, eu acho que fulano devia fazer isso, eu acho que fulano devia fazer aquilo. E aí talvez, quando eu digo isso a vocês, vocês me digam assim, pô, Gabriela, mas produzir conteúdo tem um custo de tempo, eu já falei sobre isso para vocês no começo, um custo de consequências, você ser atacado no Twitter é um custo de consequência, eventuais represálias que você pode sofrer no seu ambiente de trabalho é um custo de consequência, você pode ser tímido, não conseguir gravar. E aí o que eu queria propor a vocês é, todos esses custos, eles se apresentam para todas as pessoas que decidem produzir conteúdo na internet. Então, talvez vocês me vejam aparecendo sempre aqui, tranquila. De fato, eu não tenho tanta vergonha de falar para a câmera. Mas eu não posso dizer para vocês que não existe um custo emocional em você acordar numa sexta-feira. Vocês vão achar que eu vou falar de novo dessa coisa do Twitter, mas não é isso, porque isso foi fichinha. Mas você acorda numa sexta-feira e você fica sabendo que o presidente da República direcionou a militância dele contra você. É claro que tem um custo. Tem um custo de saúde psíquica, tem um custo que pode ser de aparato de segurança, tem um custo de eventuais consequências nos seus negócios, e tem o custo de você se perceber naquele lugar que até 2 anos e meio atrás você não ocupava, porque vocês sabem que eu estava na advocacia. Então, para todo mundo é complicado. E para todo mundo é complicado, principalmente se você fala de um assunto que mexe tanto com as paixões das pessoas, como é a política hoje no Brasil. Então todo mundo que está aqui se colocando na internet está fazendo um cálculo de custo, tá? E está achando que mesmo existindo esse custo, vale a pena manter essa mensagem. É isso que eu estou fazendo aqui no canal. Então o que eu sugiro é, mais do que ficar sempre olhando para o outro e vendo que o outro poderia fazer melhor ou a mais, pensa no que você poderia fazer para contribuir para que o mundo seja um lugar mais parecido com aquilo que você deseja. Pô, Gabi, mas por que você está falando isso pra gente? A gente não te cobra nesse sentido. Então, mas eu tô falando porque eu sei que muito provavelmente vocês têm contato com essa galera pouco estratégica que adota esse tipo de comportamento. E às vezes pode ajudar vocês a terem um ponto para argumentar em relação às demandas dessas pessoas. Por fim, o que talvez nem todo mundo saiba é que o meu signo é Aquário, mas o meu ascendente é Escorpião. Então, às vezes eu não endereço a polêmica, às vezes eu falo sem citar nomes, mas isso não significa que eu não tenho um caderninho. Isso não significa que os nomes dessas pessoas que injustamente me atacam não estejam ali discriminados nesse meu caderninho para que eu possa, diante das minhas possibilidades, garantir o quê? Que a justiça seja feita? Ou para que eu não possa, por exemplo, comemorar o fato de que essas pessoas agressivas e pouco estratégicas e injustas sofram as consequências dos seus atos nas suas próprias empreitadas pessoais. Então tem gente aí
né? Que já fez muito esse movimento de ataque e descredibilização da minha pessoa, inclusive, e que na sua empreitada, na última empreitada política, por exemplo, teve uma votação num estado que não chegou nem a 1%. Eu vou dizer para vocês que eu não fico feliz? Eu fico feliz, né? Porque a gente também não é de ferro. É menos emoção e mais razão, mas pode não ser imediatamente. Às vezes a gente precisa dar uma respirada para... Vamos retomar o centro aqui, o nosso equilíbrio. Então eu queria dizer só isso. E queria dizer a vocês que se por acaso vocês tiverem uns nomes aí para eu incluir na minha lista, a gente está sempre aberto a sugestões, tá bom? Então lembre-se disso. Meu ascendente é Escorpião. Então tá tudo anotadinho. Um beijo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. E por favor, vamos pensar com estratégia, galera.